Queridos, então eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor. Bem, estamos nos aproximando aí do frio de Brasília, nesse tempo seco, um tempo meio de deserto, a gente fica com a pele e o nariz extremamente ressecados, né? Mas para você que não é de Brasília, seja muito bem-vindo aí ao canal da nossa igreja, Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, e eu quero começar com uma oração, para que a gente direcione a nossa aula e também apresente a nossa mente ao nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia. Nós oramos pedindo a tua boa e poderosa compreensão, que teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude ao longo de toda a aula. Também, ó Deus, apresentamos o nosso culto vespertino, que o Senhor use de maneira poderosa o nosso pastor Euler, e todos aqueles que estarão envolvidos no louvor. Nós oramos pelas nossas famílias, pedimos que o Senhor cure os doentes, os enfermos, aqueles que estão na fila de um transplante, aqueles que estão passando pelo câncer, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando uma doença terminal, que o Senhor console, que o Senhor conforte, e se for a tua vontade, cure poderosamente também, Senhor. Nós oramos pelas nossas famílias, para que o Senhor conforte, ó Deus, os que estão distantes, cure os que estão, ó Deus, doentes. Deus, nós pedimos que a tua bênção seja sobre este país, que o Senhor prospere esta nação, não só, ó Deus, financeiramente, mas moralmente também. Pedimos que o Senhor levante líderes que sejam referência nessa nação, para que essa nação, ó Deus, seja cercada de bons conselhos. Quando há bons conselhos, a nação prospera. Então, levante esses homens, levante essas pessoas, para que eles possam, ó Deus, estar, ó Deus, na frente, ó Deus, da obra do Senhor. Levante também líderes espirituais com visão, para que o Senhor, ó Deus, expanda o seu reino cada vez mais. Pedimos que o Senhor nos ajude na, ó Deus, exposição desta aula, e que o teu Santo Espírito esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias. Esta é a nossa oração. Amém. Meus queridos, aula 15, Espírito Santo como ensinador do crente. A aula passada eu falei do Espírito Santo como capacitador do crente. Hoje, Espírito Santo como ensinador do crente. Nós vamos ver o que isso significa mais para frente, tá? Eu quero destacar aqui algumas, adiantar, na verdade, algumas coisas que a gente vai ver nessa aula, né? Então, a gente vai estudar aí 3 funções desempenhadas pelo Espírito Santo na vida do crente. A primeira delas é o Espírito Santo como aquele que aconselha, como aquele que advoga. E eu vou explicar esse advoga aí, porque às vezes a gente pensa que o consolador é só conselheiro, mas ele também é advogado. E a gente vai explicar isso com mais detalhe à frente. Outra coisa é o Espírito Santo como aquele que ensina. Ele ensina. E nós vamos ver isso com mais detalhe à medida que nós formos desenvolvendo esta aula. E aquele que lembra, tá? O que ele lembra? Sobre o que ele lembra? Bem, a gente vai ver isso também com calma, tá? Então, o intuito desta aula é mostrar que a ação do Espírito Santo na vida do crente não se limita apenas à intercessão, porque essa é a ênfase que a gente mais dá. O Espírito Santo é o nosso intercessor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, etc. e tal. Bem, mas a obra do Espírito Santo, já no Antigo Testamento, ela é ampla, ela é difusa, e no Novo, ela não se limita a apenas à intercessão dos crentes. Ela se expande na missiologia, na eclesiologia, etc. e tal. Então, a gente vai ver isso, né? Como o ministério do Espírito Santo se expande para o ensino e para a vida prática também. Então, a Escritura nos mostra que a ação do Espírito Santo nunca se limitou à intercessão, pois ela é difusa, a ação dele. No Antigo Testamento estava ligado aos reis, a consagração de reis, o chamamento de profetas. Deus intervia numa determinada situação, chamava um profeta X, o Espírito era colocado nele, ele vinha com a palavra, e aí, aquilo que a gente acompanha ao longo dos profetas, seja profetas maiores, profetas menores, tem por trás ali a ação do Espírito Santo. Vemos a ação do Espírito Santo até mesmo na criação, lá no Bereshit, lá no Gênesis, no princípio, o Espírito pairava sobre as águas, ele estava ali supervisionando tudo aquilo que havia sido feito até aquele momento. Então, o Espírito Santo, muito mais do que interceder,
seu ministério é amplo na Escritura e é o que eu pretendo hoje trabalhar com vocês. Até aqui, alguma dúvida? Não, né? Até aqui, claro, né? Então, essa é a nossa proposta inicial aí de trabalho. Eu quero convidar vocês a ler comigo um texto. João capítulo 14. Porque vai exatamente... Eu vou tentar esboçar algumas coisas aqui nesse slide, mas eu preciso do texto, que é o texto que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Localiza aí o versículo 15, João, o Evangelho, capítulo 14, João 14, versículos de 15 a 26. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional e diz assim na minha tradução: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Prestem atenção aqui na leitura. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Bíblia aberta. A gente vai já voltar para o texto. Só para dar uma rápida recapitulada, para inserir vocês no texto. Esse aqui é o primeiro dos capítulos de uma série de 3, do 14 ao 17, conhecidos como os discursos de despedida. Se vocês fizeram aula com o professor Kel sobre João, você sabe que João tem 2 livros. O livro dos sinais, os milagres que Jesus realiza, são 7. Na segunda parte, o livro da glória, mostrando já Jesus prestes a ascender, o seu ministério prestes a findar, por assim dizer. Tá? Aqui é o começo do discurso, já em tom de despedida. Jesus já está próximo do seu ministério, e é tão verdade que ele deixa isso claro no capítulo anterior, no versículo 1 do 13 aí, ele já sabia que estava próximo à sua chegada. Tá? Aqui Jesus começa a acalentar os discípulos, mostrando que ele vai. Só que a sua partida não deve ser lamentada. Muito pelo contrário, deve ser celebrada. Porque a partida de Jesus acarretaria na vinda do Espírito Santo. Jesus ia para um caminho. Só que, no meio dessa caminhada, alguém faz um questionamento. Ele, Tomé, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, e muito menos, né? Sabemos o caminho. Jesus aponta para si e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem
não é vai, é vem ao Pai, a não ser por mim. Lá pelas tantas, Filipe faz outra pergunta. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus diz: ó, quem me conhece, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim. Então, você pede para eu te mostrar o Pai, você pede para ver o Pai, então olhe para mim e aprenda e veja que o que você precisa saber sobre o Pai, eu já revelei. Jesus, então, desenvolve todo esse ponto mostrando para os discípulos que ele e o Pai são um. Tá? E os discípulos, então, ficam meio ainda sem saber o que fazer. Porque, lembram, muitas vezes Jesus usava uma parábola e os discípulos não entendiam. Então, Jesus precisava ir em particular ali para explicar a parábola para os discípulos. Na sua Bíblia, Mateus capítulo 13, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador. Eles não entenderam. A parábola do joio e do trigo. Jesus teve que explicar o que era o joio, Jesus teve que explicar o que era o trigo, e assim sucessivamente. Por exemplo, quando os discípulos esqueceram a comida, Jesus falou: tomem cuidado, tá, com o fermento dos fariseus. Os discípulos acharam que Jesus estava falando de trigo, de fermento biológico, e não da doutrina dos discípulos. Então, muitas vezes, Jesus tinha uma linguagem que os discípulos não compreendiam direito. Mas vejam que há uma promessa aqui: vocês vão entender tudo quando o Consolador vier. Então, isso é mais ou menos aí o cenário desse texto. Mas calma aí que a gente vai fazer toda a exposição do texto lido e isso vai ficar mais claro ainda. Uma curiosidade sobre o Evangelho de João é que João segundo, o Evangelho segundo João, é o que mais fala de Pai, Filho e Espírito Santo. O que alguns estudiosos chegam a dizer que é o mais trinitário dos evangelhos, isto é, que mais dedica tempo para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de certa forma, o Espírito Santo só ganha um maior protagonismo na segunda parte, precisamente a partir de agora, do capítulo 14 até o fim, ele tem um maior protagonismo, tá? Dois desses autores, o Andreas Kostenberg e o Scott Swain, eles trabalham só sobre esse tema nesse livro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade e o Evangelho de João, tá? É um livro de cabeceira? Não, é um livro técnico, tá? Ele está dialogando com várias fontes, mostrando como o Evangelho de João é um evangelho trinitário. Então, qual é a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Evangelho? Então, ele começa falando do Pai, depois do Filho, depois do Espírito, depois ele junta como é que essas personagens, elas são trabalhadas no Evangelho, tá? Para mim, em língua portuguesa, é o melhor livro sobre o assunto, tá? Até que surja outro em língua portuguesa, esse é o melhor livro sobre esse assunto. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo no Evangelho segundo João, tá? Agora, a verdade é que também a pessoa do Espírito Santo só recebe um destaque maior apenas na segunda parte do Evangelho de João, e isso acontece não porque ele seja inferior ao Pai e ao Filho, tá? Não é isso. É que, com o retorno do Filho, isto é, Jesus, como ele está fazendo aqui, para o Pai, o Espírito terá maior destaque e importância nesse Evangelho. Porque se Jesus não vai, o Espírito não vem. Então, por isso o Espírito não teve um protagonismo maior até agora, porque Jesus ainda não havia sido assunto ao céu. Ele não havia ascendido, ele não tinha ido ainda. Portanto, o ministério do Espírito Santo estava na vida de Jesus, com os milagres, com os prodígios, com os exorcismos, isto é, com a expulsão de demônios, etc. e tal. Não obstante, em seu discurso de despedida em João 14, que é o texto que a gente leu, Jesus destaca 3 ministérios. Por que eu falei ministérios? E eu uso a expressão grega hiperetes. Hiperetes significa serviço, ministério, embora Paulo use a palavra diaconia para falar de serviço. Mas aqui eu tomo emprestado essa expressão que aparece lá em 1 Coríntios, não sei se o capítulo 4, acho que o capítulo 4, ele vai usar que os homens nos considerem ministros. A expressão ministro lá é huperetes, que significa um remador.
Não qualquer remador, mas aqueles que iam lá embaixo, no terceiro andar, que ninguém nem via, que ninguém dava importância nenhuma nas embarcações antigas romanas. Então, uma vez, Paulo está dizendo para a gente o seguinte, que os homens nos considerem apenas parte de um processo maior, que é a difusão do Evangelho de Cristo. Paulo está tentando nos mostrar que ninguém deve se promover sobre a causa de Cristo, porque a gente só é remador. A gente só é parte de um todo muito maior que nós. Embora hoje a gente conheça homens que são muito mais influentes até do que Jesus em alguns aspectos, né? Paulo está dizendo, não, que os homens nos considerem remadores. Tá? O barco, se a gente for pensar nessa metáfora, não é nosso. A gente está lá no convés remando. E de vez em quando joga uma tarrafa ali, pega um homem, pega outro. De vez em quando vem umas pedras, umas pessoas difíceis, né? Então a gente só está remando, meu amigo. Essa é a expressão Ruberetes, que Paulo usa também no sentido de serviço, aquele que desempenha uma função, tá? Então, o Espírito Santo, ele tem funções. Jesus destaca pelo menos 3. E é o que a gente vai entender agora, quais são essas funções. Até aqui está claro, queridos? Ficou claro, né? Primeira coisa, o Espírito Santo é conselheiro. Evangelho de Jesus Cristo aí, que a gente leu, segundo João, verso 16, diz assim, 14 e 16 de João. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Pode ser outro consolador. Se você tem a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, está lá a presença auxiliadora. Todas essas traduções estão perfeitas. Tá? A expressão paráclitos no grego é riquíssima. Permite mais de uma tradução. Então, conselheiro, a presença auxiliadora ou consolador são a mesma coisa, tá? Jesus então diz que ele vai enviar da parte do Pai o consolador ou o outro conselheiro, né? É interessante porque primeiro que a gente tem um seguinte cenário. Se você voltar rapidamente na sua Bíblia aí, João capítulo 13, versículo 1, o ministério de Jesus já está próximo do fim. Jesus começa a acalentar os seus discípulos, mostrando que a sua partida deve ser celebrada e não lamentada, conforme eu já falei. A gente tem isso nos versículos de 1 a 14. E aí Jesus ensina uma coisa importantíssima. Jesus ensina-lhes que ele, somente ele, Jesus, é o único acesso e o caminho ao Pai. Não é a lei, não é a obediência à lei. Nada disso é acesso a Deus. O acesso a Deus é Jesus Cristo. Desde toda a eternidade, Ele é o único caminho a Deus. Não há outro. Então, quem não entra, olha que Jesus, quem não entra por mim, é o outro, é o ladrão e salteador. Mas quem entrar nessa porta, que é Jesus, entrará, sairá e encontrará pastagem, alimento para a sua alma. Então, esse é o caminho. Jesus é a porta de entrada. Sem Ele, não tem acesso a Deus. Estudem, olhem só. Toda a história de Israel, né, guardadas as devidas proporções, em que os homens tentaram chegar a Deus por meio de sua obediência, eles fracassaram. Eles caíram. Por quê? Porque só alguém perfeito como Jesus é capaz de nos dar essa oportunidade de chegar, de vir até o Pai. Portanto, a nossa busca por Deus não é outra coisa senão a busca de Deus por nós. Então é sempre Deus que vem. É sempre Deus que capacita. É sempre Deus que ampara. É sempre Deus que age em favor de alguém. Você deve conhecer pessoas pelas quais você está orando, sei lá, há 5 anos elas não se convertem. Não vão se converter. Se Deus não quiser convertê-las. Tem gente que passa a vida toda e é ateu. Mas no momento, no lapso de graça, a graça vem, capacita, aquela pessoa começa a questionar o seu próprio ateísmo. Se converte a Deus e é salvo. Por quê?
Porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele salva e Ele tem as suas maneiras de converter as pessoas. De modo extraordinário, menos extraordinário, de modo ordinário, no sentido de ordem, Ele é Deus. Mas o que eu quero deixar claro é que Jesus está mostrando para vocês, ó, o caminho sou eu. Qualquer outro caminho não é caminho. Então, quem não entra por mim não vai encontrar o Pai. Vai encontrar um Deus com ira. Mas o caminho para o Pai sou eu. Então ele mostra isso para os discípulos. E diz mais, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem tem o Filho, recebe o Pai. Olha o versículo 21 aí na sua Bíblia. João 14, 21. Ou seja, quem tem o Filho, recebe o Pai. Porque se você nega o Filho, você nega o Pai. E negar o Filho é negar aquele que o Pai enviou para dar testemunho do Pai. Então, tudo isso, Jesus descortina aos discípulos aqui, né? Em especial a Tomé e a Filipe, que fazem perguntas a Jesus, e Jesus, então, responde a eles, uma vez que Jesus foi questionado. Mas aí, mediante a sua partida, Jesus apresenta o Espírito Santo, né, o pneuma hagios, que é a expressão grega para Espírito Santo, como conselheiro ou consolador. Então, a ausência física de Jesus não seria um problema para os discípulos, porque eles estavam lamentando isso. Percebam o tom meio que triste, infeliz dos discípulos, porque Jesus vai partir. No 16, Jesus inclusive vai usar a metáfora da mulher que está dando luz a um filho. Quanto mais próximo está o nascimento, maior a dor. Mas depois ela se alegra ao ver o filho. Então, Jesus vai usar essa metáfora aqui no capítulo 16 de João, para mostrar que a sua partida é uma coisa boa, porque o Espírito Santo, que é Jesus conosco para sempre, virá. É isso que Jesus quer que os discípulos entendam. Embora eles ficassem tristes por um momento, eles voltariam a ficar felizes, porque então teriam a presença de Deus plena na vida deles. Então, eles contariam, portanto, com a presença do Espírito Santo em suas vidas. Lembra que eu disse que no Antigo Testamento só algumas pessoas tinham o Espírito Santo ali em determinados momentos? Isso muda na Nova Aliança. Deus derrama o seu Espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. Agora, não um Espírito que vem e vai, mas um Espírito que vem e fica, que vem e habita, né? Katoikel, o verbo grego, habitar, morar permanentemente dentro de alguém. Então ele vem para isso. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 3,16, diz, ou não sabeis vocês que são templo, habitação do Espírito Santo de Deus? Então, agora Deus democratizou, repartiu o Espírito que habitava em alguns homens na antiga aliança. Agora, todo o povo de Deus é um povo que tem o Espírito Santo, porque Deus derramou sobre todos o Espírito. Se o Espírito Santo é o allos parácletos, o outro consolador, no versículo 16 aqui que a gente leu, é verdade que ele é também o nosso advogado perante Deus. Por quê? Porque se ele é o outro, e o outro aqui significa aquele que vem fazer o mesmo, e Jesus é advogado, veja 1 João, capítulo 2, versículo 1, olha, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo tem uma qualificação, o justo. Então não é qualquer advogado, é o justo. É o que não aceita suborno. É que não olha para a cara de ninguém. É que julga segundo a justiça. Porque nas profecias messiânicas, ele julgaria o mundo com retidão. O estandarte do seu reino é amor, justiça e juízo. Então, ele vem para fazer. Então, Jesus é advogado. E a expressão advogado lá é paráclitos. Então, semelhantemente, o Espírito Santo intercede por nós à maneira de Jesus Cristo. Quando a gente não sabe, o que é advogar? É intervir por alguém. É interceder por alguém. Então, nesse sentido, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos
como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Então, ele se coloca ao nosso favor. Ele sabe que por mais santo que você seja, nem sempre os santos oram corretamente. E Deus, assim, colocou alguém para fazer a intermediação da oração. Às vezes o que a gente pede não é o que a gente precisa. Tá? Às vezes a gente pede uma coisa porque quer naquele momento. E Deus sabe o que a gente precisa de fato. Porque é isso que ele vai falar lá em Mateus 6. O Pai de vocês sabe de todas as suas necessidades. Por isso ele diz para a gente não andar preocupado com comida, bebida, em nada, porque ele cuida de nós. A ideia ali é nos mínimos detalhes. Então, dessa forma, a gente tem uma dupla intercessão. Jesus intercede por nós, junto ao Pai, Romanos capítulo 8, mas o Espírito também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É a dor do parto. As mães que estão aqui sabem que não é uma dor qualquer. Numa escala de 10, é 10 de dor. Então, porque é a ideia de que Deus zela pelos seus filhos. Cuida dos seus filhos. A Bíblia usa a expressão com ciúmes, não patológico, mas um ciúme de alguém, eu quero cuidar de fato daquela pessoa, eu tenho um zelo. É minha propriedade. Então, é nesse sentido que a expressão ciúmes é aplicado a Deus e ao Espírito Santo. É uma figura de linguagem chamada antropopatia. Antropopatia, antropos, homem, patos, sentimento, atribuição de sentimentos humanos a Deus. Tá? Arrependimento, por exemplo, é uma antropopatia, isto é, uma atribuição de um sentimento tipicamente humano a Deus, para que a gente entenda a linguagem da divindade num aspecto humano, tá? Tem muito isso na Bíblia. Deus tendo um nariz, Deus sentindo, saindo, tem a expressão, o fogo da minha ira, a expressão hebraica está saindo fogo das minhas narinas. É a ideia lá de ira de Deus no Antigo Testamento, tá? Imagina assim. Então o Espírito Santo, portanto, conforta, porque ele é conselheiro, ele está junto, né? Expressão paráclito, para ao lado, cletos, presença, presença que está ao lado, né? E também advoga por nós. Por quê? Porque o que o diabo faz conosco? Ele nos acusa. Já leram Apocalipse? Ele é chamado de acusador dos nossos irmãos. O diabo adora nos acusar, jogar na cara. Mas o nosso advogado está sempre a dizer, eu paguei preço de sangue por essa vida. Não há nada, o escrito de dívida, eu rasguei. Tetela está consumado, não deve nada, eu imputei justiça naquela pessoa. Portanto, quando Deus se ira, Deus olha para o sacrifício do Filho e não nos fulmina. Porque as misericórdias do Senhor são novas na nossa vida, elas se renovam a cada manhã, já dizia Jeremias lá em Lamentações 3:20. Ficou claro? Então vamos lá. Espírito Santo agora como ensinador. Opa. Ao conversar com os discípulos, Jesus aponta uma outra função que será desempenhada pelo Espírito Santo, a de ensinador. A gente leu isso aqui no versículo 26. Veja comigo aí, no 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Para aí, a gente vai comentar essa parte. Ao conversar com os discípulos, Jesus aponta essa função de ensinador. Aí, esse título, mestre, que é a expressão grega didáskalos, que é o equivalente hebraico a Rabone, a mestre, é atribuída também ao Espírito Santo pelo próprio Jesus aqui. Jesus chama o Espírito Santo de mestre, de didáskalos, que é a expressão grega lá. Então, didasko, ensinar em grego, é a função típica de um professor, de um mestre, de um tutor. No texto que lemos, João 14:26, o verbo ensinar está flexionado no tempo futuro. Por quê? Por que está no tempo futuro? Porque Jesus ainda não havia subido.
Então ele diz, o Espírito lhes ensinará, didaxei, que é o verbo ensinar no tempo futuro. Então, Jesus ainda não havia partido, portanto, ele vai ensinar quando ele vier. Mas ele não veio ainda, portanto, ele ensinará vocês quando ele vier. Então, veja, a respeito de quem o Espírito Santo ensinará. Aí eu queria que você pegasse sua Bíblia, capítulo 15 de João aí, fosse comigo no versículo 26. João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Veja, o Espírito vem para testemunhar, para falar em nome de Jesus. Portanto, ele vem ensinar sobre Jesus. O ministério do Espírito Santo é falar de Jesus. Portanto, toda manifestação, aspas, espiritual, que menospreze Jesus, não vem do Espírito. Porque o Espírito veio falar e testemunhar a respeito de Jesus, portanto, honrar Jesus. Assim, toda e qualquer manifestação que não honra Jesus não é do Espírito. É uma doutrina espúria, é um movimento espúrio, tá lá, estão abraçando, não tem base bíblica. E João, interessante, que João vai dar duas advertências a respeito, para a gente saber se é Espírito de Deus e se Jesus é Jesus o Cristo. Próximo slide a gente vai falar sobre isso. Nesses slides. Então, os textos de João 14, 26, João 15, 26, estes que nós lemos, mostram isso de forma inequívoca. O Espírito Santo ensinará todas as coisas a respeito de Jesus. Da mesma forma que Jesus veio dar testemunho do Pai, o Espírito Santo veio dar testemunho de Jesus Cristo. Isso aqui é interessante, irmãos. Por quê? Porque tem muitas, quando a gente estuda cristologias, tem muitas doutrinas equivocadas a respeito de Jesus. Se a gente quiser, com as devidas proporções, o Espírito Santo é o apologeta do Filho. Ele vai dar a versão correta de quem Jesus é, se vocês quiserem. Porque há muitas versões equivocadas de Jesus. Há muitos erros a respeito de Jesus. Então é preciso que alguém, como o Espírito, dê o testemunho correto de Jesus. Só para citar aí, 7 heresias cristológicas. Eu não consigo mais superar o 7, está vendo? O docetismo. O que é o docetismo? Dizia que Jesus não tinha um corpo. Né? Um corpo real, era um corpo apenas simbólico. Isso foi uma heresia, combatida por alguns padres e alguns cristãos no período medieval. O adocionismo, de adoção. Jesus é um filho adotivo de Deus. O arianismo, já até falei sobre Ario aqui, bispo de Alexandria, que negava que Jesus fosse Deus. Na verdade, Jesus é inferior ao Pai. Tá? Essa doutrina, essa heresia, hoje é levada a cabo pelas testemunhas de Jeová. O apolinarianismo, Jesus não tinha alma humana. Jesus era um ser que não tinha alma humana, ele era Deus pleno. Também é. Quinto, nestorianismo, em Jesus haviam duas pessoas, o Jesus Deus e o Jesus homem. Sexta, monofisicismo, Jesus só tinha natureza divina, não natureza humana. O monotelismo, Jesus não tinha querer humano. Tudo isso eram doutrinas a respeito de Jesus, que surgiram posteriormente, né? Mas o que eu quero dizer é, Jesus está todo o tempo mostrando para os discípulos que ele é quem diz ser, o Filho de Deus. Se você nunca leu João, uma briga que Jesus arrumou com os discípulos, com os fariseus, com os judeus daquela época, João capítulo 8, tá? Depois, dever de casa, leia esse capítulo. Jesus chega e diz assim, ó, eu sou maior que Abraão. O problema não é ele ter dito que é maior que Abraão, é ele usar a expressão eu sou. Ego eimi, essa expressão grega,
é o equivalente à expressão de Êxodo 13, 14. Expressão lá, Eriel, Asher, Eriel. Eriel, Asher, Eriel. Eu sou o que sou. Essa é a nossa tradução. Mas no texto hebraico, a tradução de Erie, Asher, Erie é eu sou o que serei. Os rabinos dizem que não há uma tradução para essa expressão, porque é como se Deus estivesse dizendo assim, eu não caibo num conceito. Eu não me deixo ser reduzido a uma ideia que vocês têm de mim. Então, o que os rabinos dizem sobre a expressão de Êxodo 13, 14? Moisés, eu serei tudo o que você precisar que eu seja na hora que eu seja. Para que você não tenha uma ideia completa, porque ninguém pode ter uma ideia completa. A gente só sabe o que Deus é porque Deus se revela. E o que sabemos de Deus está aqui. E se Deus deu 66 livros, Ele está dizendo, isso é suficiente para vocês saberem. Então Jesus se iguala ao Pai e diz, eu sou como o Pai. Então, o sia, que é uma expressão grega para substância, Jesus tem a mesma substância que o Pai. Ou seja, Ele é Deus tanto quanto o Pai. Nem maior, nem menor, igual. Isso deixou os judeus, assim, queriam pegar Jesus e matar. Esse homem é um herege. Como que ele diz que é igual a Deus? Então, essa expressão, egoimi, eu sou, é muito forte no texto. Então, o que a gente precisa entender aqui é, Jesus precisa que, o Espírito vem para falar a nós, com o seu testemunho interior, quem Jesus é. Porque há muitas versões de Jesus. E hoje em dia tem tantos Jesus populares por aí. A gente customizou a ideia de Jesus. A gente criou um Deus que não tem mais ira, que aceita tudo. Não, viva a vida como você quiser. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus não é o Deus que se revela aqui. Porque o Deus que se revela aqui não é Deus só de amor, é Deus de justiça também. Então, antes de falar do amor, fale da ira. Só é boa nova se você souber da má velha. Que você está perdido. Sem Jesus, você vai ser condenado ao inferno. Não tem outro caminho. Então, a gente precisa parar de customizar a ideia de Jesus. E apresentar o Jesus bíblico, quer queira os homens, quer não. Ah, não gostei, então, meu amigo, procure outro barco. Esse é o Jesus da Bíblia. Porque a gente está mostrando um Jesus cool, legal, um Jesus assim, descolado, né? Bem, mas o Jesus aqui fala muito do inferno. Pega quantas vezes Jesus está falando sobre o inferno no Novo Testamento. Poucas vezes ele vai falar sobre o céu. Porque ele está falando, ó, se você não entrar pela porta estreita, meu amigo, seu caminho é ali, ó, descendo à esquerda. Então a gente precisa voltar para cá, para a Escritura, e mostrar aquilo que nós precisamos saber sobre o Filho. O Espírito já revelou, e é através destas páginas que a gente tem tudo que precisa, que é a palavra de Deus. Amém? Então, por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, porque ele vai falar sobre a verdade, que é Jesus. Não é Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A expressão a verdade, aletheia, rodos, o caminho, é a expressão que diz assim, não tem outro caminho. Jesus não é mais um caminho, né? É bonito a gente falar para os amigos assim, não, toda religião é igual. Não, não é. E o evangelho não é inclusivo, é exclusivo. Tem que morrer para si mesmo, tomar a cruz, aceitar Jesus e segui-lo. Então chega desse evangelho colorido. O evangelho é tomar a cruz, meu amigo. É negar a si mesmo. E seguir a Cristo. E no caminho? No caminho Deus dá refrigério. No caminho Ele anima. Por quê? Porque o Espírito mora conosco todos os dias, 24 horas, 365 dias do ano. Mesmo que você esteja de humor, o Espírito está mau humor, o Espírito está sempre disponível para te ouvir.
E eu sei, às vezes a gente acorda assim, muito bem disposto. Tem dia que a gente acorda mais para baixo do que para-choque de carro. Acontece, é a dialética da vida. Mas, querido, querida, nem mesmo nos seus piores dias você está sozinho. Mesmo que não tenha ninguém perto para ver o seu sofrimento, o seu choro, tem alguém ali. Jesus está contigo. Como que ele está? Por meio do Espírito Santo. No seu pior dia, seus amigos podem ter desaparecido, ele continua contigo. Ele continua sendo bom. Por quê? Porque ele não pode negar isso. Ser bom é o que Deus é. É o que Paulo vai falar a Timóteo. Ele não pode negar a si mesmo. Porque ser bom é o que Deus é. Se Deus é bom para o ímpio, dando o sol a ele, quanto mais para os seus filhos, que nos tornou herdeiros de um grande tesouro que nem subiu à nossa cabeça, nem chegou ao coração, os olhos não viram, o ouvido não ouviu. Isso é o que Deus tem reservado para os seus filhos. Então, embora a vontade de Deus seja revelada a nós, nem sempre estamos aptos para entendê-la corretamente. Nesse sentido, o Espírito se torna o nosso ensinador. O Espírito Santo nos ensina à medida que ele nos conforma à vontade de Jesus. Porque o trabalho dele é nos mostrar como Jesus viveu e nos fazer viver como Jesus quer que nós vivamos. Perceba, olha para a sua caminhada. No começo, ainda tinha alguns pecados, alguns vícios, mas isso foi sendo lapidado na sua vida. Por quê? Porque Jesus está conformando você à imagem do Filho de Deus. Tornando você, aperfeiçoando você até a volta dele. Porque até ele voltar, não estará completo, não estará perfeito. Você é uma casa em obras. Casa em obra tem muito barulho, tem muito problema. Casa em obra gera dor de cabeça. Então, você é assim. De vez em quando. E Deus, e assim, mesmo Deus sabendo quem você é, Ele te ama. Por quê? Porque Deus, Ele é acima da ideia que nós temos dele. Ficou claro? Então, às vezes a gente está assim, como o salmista se sentia. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja, ele não está dizendo que está cego. Ele está dizendo, às vezes tem muita coisa que impede a gente de ver Deus nas situações que a gente enfrenta na vida. E mesmo nas dores que a gente passa. Eu me lembro quando eu reprovei lógica na UNB, eu fiquei tão desolado que eu não queria ser aconselhado nem consolado por ninguém. Eu me isolei dos meus amigos, eu ia só para assistir aula, saía, voltava, não falava com ninguém. Eu fiquei tão mal, irmão, tão mal. Porque para mim o meu mundo caiu. Estudei, não passei em lógica. Meu Deus, tem uma disciplina reprovada no currículo. Mas aí eu ouvi o testemunho de um amigo falando sobre o William Lane Craig. O William Lane Craig é um dos maiores apologetas cristãos. E ele disse que quando estava fazendo a faculdade, um professor, talvez por certo ciúme, fez ele reprovar uma disciplina. Que ele ia alcançar uma nota X. Ele disse que ficou tão mal, precisou largar a faculdade de filosofia. E diante daquilo ele disse, eu vou estudar e vou apresentar uma nota tão alta que ele não vai poder fazer nada. Foi o que aconteceu. Eu me levantei e falei, Senhor, o que eu faço? Porque é uma disciplina obrigatória, eu não sou bom com números, não tem o que eu faça, a segunda prova é mais difícil que a primeira. E aí? Se o Senhor é Deus, que a gente coloca Deus nessas coisas, né? Se o Senhor é Deus, faça alguma coisa, porque senão eu não vou formar. Fiz a primeira prova maravilhosa, porque era mais fácil. Para a segunda prova, o que aconteceu? Greve. O que o professor fez? Pessoal que fez uma boa nota, parabéns, essa nota vai ser multiplicada, eu vou dividir por 2. Então eu passei. Você pode questionar até o método, tá? Mas eu consegui formar. Não como o melhor aluno de lógica, mas eu formei. Eu precisava formar, era uma disciplina que me impedia de sair da UNB. Então, assim, Deus usou um método que eu não vou questionar porque justo é ele, tá? Mas eu formei. Eu terminei de formar, acabou a greve. Foi uma greve assim curtinha, de um espaço de 3 semanas.
Então assim, às vezes a gente às vezes vai para a cama com tanto problema e Deus quer que a gente coloque diante dele certos problemas. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco também para esses momentos difíceis. Não é ser irresponsável, porque eu estudei. É colocar, confiar. Porque confiança na Bíblia é eu caminho enquanto Deus faz o que Ele tem que fazer. Isso é fé. Não estou vendo, mas estou caminhando, porque a fé não precisa ver. Amém, queridos? Último, para a gente ir para o culto. Lembrar, o texto diz aí, João 14, 26. Conselheiro, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que é lembrar aí no texto grego? Tem a ver com trazer a memória, rememorar algo, relembrar algo, enfim. É o Espírito Santo que nos lembra a respeito de tudo quanto meditamos. Isso não é um sistema automático. Não dá para aprender a Bíblia assim, ó, com ela fechada e encostar a cabeça. Sabedoria, venha. Não se absorve conhecimento bíblico por osmose. Deus ainda usa o método antigo. Você abre a Bíblia, você lê, você medita e o Espírito vai dar a verdade daquele texto. Porque ele é um intérprete das Escrituras. Não sei se já te ocorreu, a minha muitas vezes, de você estar pensando naquele texto, você estuda, você traz comentário e não, parece que não faz sentido. Lá pelas tantas, você está lavando louça, tomando banho, né? Um lugar de inspiração profética, o banheiro, né? De repente vem aquilo. Fez sentido para mim agora, por quê? Porque ele faz esse trabalho. Ele faz a gente entender na hora e no momento correto. Então, Salmo 119, rapidinho aí, vamos ler esse texto? Salmo 119. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar uma anedota. Uma vez um irmão, no meio do culto, pediu uma oportunidade para ler um salmo. Sabe qual salmo que ele leu? Todinho. O pastor olhou para mim, eu olhei para o pastor, a gente ficou assim, eu falei, ei pastorzão, você vai pregar aí 10 minutos, no máximo. Eu estava dirigindo o culto, depois o pastor falou assim, rapaz, não me apronta mais essa não. Eu falei, pastor, ele falou que ia ler um salmo, não sabia que ele ia ler um salmo tão grande. Eu já passei por cada situação, irmão, vocês não têm noção. Meu irmão, engatava e às vezes engatava e assim, não ia para lugar nenhum. Salmo 119, verso 93. Olha o que diz o Salmo 119, verso 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Vai para o verso 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Já leu o Salmo primeiro? Porque nela medita de dia e de noite. Então assim, esse é o modo com que Deus nos lembra as coisas. A gente lê e à medida que a gente esquece, o Espírito, opa, espera aí, irmão. Sabe de uma coisa, irmão? Até para pecar, você nunca peca em paz. Você já prestou atenção? Opa, você está fazendo isso aí, mas você sabe que é errado, né? A consciência dentro, dando testemunho, você sabe que isso é errado. Por quê? Porque você está numa simbiose, numa ligação tão grande, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o quê? Com o nosso espírito. Tem essa simbiose em nós, tá? Quando nós estamos a ler a vontade de Deus, indiferentes, assim, sabe, meio crentes, mas sabe assim, uns crentes frios, tá? Quando a gente está assim, não, vou ler a Bíblia hoje não vou para o culto hoje não, tá? Quando a gente está assim, vem o Espírito e nos lembra, opa, você é filho de Deus, meu amigo. Você tem obrigações para comigo. Você se enroscou comigo, não desenrosca nunca mais. Você está agora numa ligação comigo que não é cortada jamais. O próprio Espírito, diz Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Contra isso não há acusação, porque você já está debaixo da égide do Espírito Santo, você está no reino da luz, contra você não pesa acusação nenhuma, nada contra você, por quê? Porque você é um filho de Deus, você é um filho de Deus, você foi perdoado, Deus te ama para todo sempre.
Não há nada que você faça que aumente mais o amor de Deus e que deixe de fazer e que diminua, porque Deus te ama de uma mesma forma, de todos os jeitos. Quando a gente fala que Deus perdoou o nosso pecado, não perdoou só o pecado do passado, perdoou do presente e já perdoou do futuro, irmão. Você é livre de culpa. Então o diabo, quando vier, diga: opa, tem atestado contra a sua acusação. O Filho de Deus já me justificou. Eu sou livre de toda acusação. Não permita que o diabo estrague a felicidade, que é a felicidade da salvação na sua vida, irmão, porque Deus te salvou para sempre. Então o texto mostra que tudo aquilo que os discípulos aprenderam nos 3 anos e meio do ministério de Jesus não seria esquecido. Porque o espaço foi curto, mas vem o Espírito e diz: ó, tudo que vocês precisam aprender, tudo mesmo, sabe? Vocês vão aprender agora. Porque Jesus diz uma coisa, olha só, venha comigo aqui rapidinho. João 16, 12, rapidão. João 16, 12. Olha o que diz aí, João 16, 12. Ó. Tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito, aí sim, tudo vai fazer sentido. Porque Ele vai explicar, ensinar tudo e lembrar vocês tudo o que vocês precisam. Por quê? Porque quando a gente está vivendo debaixo de perseguição, que era o que Jesus já previa, debaixo de uma dura luta, a gente tende a esquecer. Veja, é como é engraçado. Quando a gente está bem, quando está tudo estável na nossa vida, a criança nem fica gripada, olha que coisa legal. Tudo parece fazer sentido na Bíblia. Criança começou a gripar, o plano de saúde não libera a cirurgia, parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu, né? Não é assim? No calor da tensão a gente esquece. Aí vem o Espírito: calma, eu estou trabalhando em você e por você. Então a gente precisa entender isso. Com o Espírito Santo, os discípulos não se esqueceriam das palavras de Jesus. Na cabeça dos discípulos, eles não estavam prontos. E é muito provável que eles tivessem ainda bastante dúvidas. Eu estou citando lá João 16, 12 aqui. Muito provável que eles tivessem ainda muitas dúvidas. Mas o Espírito viria para sanar essas dúvidas e dizer assim: calma, vamos construir aqui uma ponte pacífica, eu vou ensinar vocês tudo que vocês precisam. O que vocês não aprenderam nesse curto período de 3 anos e meio com Jesus, vocês vão aprender tudo. Um lembrete: muitos cristãos e alguns pastores preguiçosos, desculpa o adjetivo, mas é esse mesmo, usam este versículo como um salvo-conduto para não estudar a Bíblia, alegando que o Espírito os lembrará. Já ouviu alguém assim? Para que estudar, irmão? Aqui é mistério, né? Alguns falam assim: isso é mistério. Estudar teologia para quê? Isso aí esfria o crente. Irmão, a boa teologia só apaga o falso fogo. Frase para Facebook, tá? Pode colocar lá. Porque é exatamente essa a ideia, professor Kelso. O professor Kelso fez um lembrete importante. Você só lembra que você estudou algum dia. Por que o discípulo vem para lembrar? Porque eles já ouviram de Jesus, entendeu? Mas, por favor, pode complementar. Exatamente. Não tem nada para lembrar? Perfeito. Exato, mostrar o gabarito, né? Ou vai te lembrar assim: se uma certa, uma errada não acerta. Não, não. Isso aí tu tem que saber na hora que está lendo o edital do concurso, entendeu? Então isso é uma deturpação do texto, uma desculpa esfarrapada. Crente, você tem... Isso aqui não é só para pastor não, tá? Para todo crente. Porque assim, como é que você vai diferir o veneno do antídoto? Você tem que saber. Se aquilo que você está ouvindo não é como os meninos, os filhos dos profetas que foram fazer uma sopa lá e confundiram, botaram na panela,
com ervas daninhas e cozinharam um caldo. E aí alguém grita, morte na panela. Eliseu veio, olha como Eliseu usa o milagre, a farinha, irmão, farinha maravilhosa. Joga a farinha dentro lá e acaba o veneno. Eu gosto muito de farinha, então sou suspeito para falar. Mas assim, a ideia ali é cuidado com o que você está consumindo. Ainda mais agora nessa era tecnológica, tem muitos crentes aí que estão sendo pastoreados pela internet. São os pastores famosos que pastoreiam muitos crentes por aí. Cuidado com o que eles estão pregando. Perfeita colocação, irmã. Perfeita. Irmã, acaba de... Perfeito mais ainda. Se você não conhece, como os bereanos, por isso que Paulo os elogiou, porque ele, peraí, Paulo, está dizendo que é isso? Peraí, deixa eu ver se é que tu estás... E era Paulo, não era o Henrique, tá? Que estava pregando. Hã? Mas peraí, Paulo, deixa eu ver se tem base o que você está falando, porque assim, eu só posso saber o que é o erro se eu conhecer a verdade, a mentira. A mentira é isso, tá, mas eu sei porque a verdade me foi apresentada. Então, não é desculpa para você, hoje, não estudar a Bíblia. Por favor, seja um cristão melhor. Pastor, não seja um pastor preguiçoso. Suas ovelhas precisam de alimentos, alimentos que façam elas conseguir chegar no outro culto ainda experimentando a comida do culto anterior. Tá? Vamos correr. Aí, corri. Conclusão, irmãos. É importante repetir que o pentecostalismo não redescobriu o Espírito Santo, como alguns alegam por aí, tá? O Espírito Santo nunca esteve ausente da igreja de Cristo. Sempre, continuamente, o Espírito sopra sobre a sua santa igreja. Sempre, sempre, sempre. E é isso, queridos. Muito obrigado. Espero que tenha ficado mais ou menos claro o que nós tentamos expor hoje aqui. Que Deus nos dê graça. Lembrando que domingo que vem, talvez a melhor e mais polêmica aula aqui, viu? Sobre línguas. Então, para o pessoal que pediu as minhas redes sociais, Patrícia, no último slide aí, tá? Pessoal da mídia já... Eu tenho um Instagram literário, só uso Instagram e quando uso, tá? Esse Instagram de cima é onde eu posto resenha de livro, então se você for lá não vai ter nenhuma foto, só livro. E esse de baixo que eu vou mesclando, posto foto, vou atualizando os irmãos, de vez em quando falo uma polêmica ou outra, mas é isso aí para o pessoal que me pediu, tá aí, tá? Minhas redes sociais. É isso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida para todo sempre.